Noite, boa noite. Em nome de Jesus, estamos abrindo mais outra live. A Igreja Pentecostal Deus que Liberta. Eu ontem revelei para vocês uma visão que eu tive. Parece que o povo não acredita e nem gosta de ver falar. Eu vou até parar de falar. Mas hoje Deus me mostrou no celular o que é soltar um míssil, uma arma nuclear. Mostrou. Do mesmo jeitinho que eu vi. Então, estamos numa véspera de quê? De uma guerra nuclear. Todos os países, China, Japão, Estados Unidos, Rússia, União Soviética, todos eles têm arma nuclear. Tem armas nucleares. O Brasil já está se preparando para a arma nuclear. Então, gente, é pesado o negócio. Vocês sabem o que é? Que é uma arma nuclear? Uma arma que a Rússia tem pode destruir as ilhas lá todinha, tudo, acabar com tudo. E Deus me mostrou o que vai acontecer. O que está para vir acontecer. A gente está avisando. O que eu posso fazer? Eu tenho um dom de revelação. Eu revelei que a barragem de Sobradinho encheu. Há 3 anos atrás e ela encheu. Eu revelei que vinha chuvas acabando tudo. Veio a chuva acabando tudo. Eu revelei essa doença há 5 anos atrás. E ela veio. Eu tenho tudo gravado. Então, eu estou falando uma vez a vocês. Vamos orar. Vamos ouvir a palavra de Jesus. Que Ele vai nos salvar. Eu estava aqui falando com os irmãos aqui nesse instante sobre a espiritualidade. Que muitos de vocês não conhecem. Muitos de vocês não conhecem a espiritualidade. Não conhece. Você leva na brincadeira. A espiritualidade é uma das piores doenças que existe na face da terra. Ela traz o câncer, a depressão, porque depressão não é doença carnal, é doença espiritual. A depressão leva o suicídio, enforcamento, se jogar de cima de ponte, se jogar de cima de casa, leva para o assassinato, leva para a bebedeira, leva para a droga. O Espírito, ele tem capacidade para fazer tudo que a gente não pode, ele faz com a gente. Desde a hora que a gente não via a palavra de Jesus correta. Ninguém na face da terra está pregando a espiritualidade maior do que eu. Porque estou pregando a Bíblia. E a Bíblia é um livro espiritual. Presta atenção. Quando ele diz assim, capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. A Igreja Pentecostal, o apóstolo Fernando e a bispa Simone e os irmãos que estão aqui, sabem do meu trabalho. Nós sabemos
as consequências que nós vemos passando por causa do lado espiritual. Quando ele diz: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: permitindo que use da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se neste termo. Isso tudo que você está ouvindo aqui é porque é ao vivo e a cor, não tem montagem. Tenho-me por feliz, o rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as ocasiões feito contra mim pelos judeus. Olha aí. Olha aí. Nós temos que se defender e ter alguém que nos defenda espiritualmente. Quando ele diz assim: normalmente, porque és versado em todos os costumes, questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como descorreu desde o princípio, entre o meu povo em Jerusalém e todos os judeus conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quisesse testemunhar o que viviam. Então quer dizer, eles viviam com quem? Os judeus? Com Paulo. Quantos foram testemunhar a favor dele? Quantos? Nenhum. Cadê os amigos? Cadê os governadores que Paulo tanto defendeu? Os egípcios, o rei, cadê? Só prestava quando estava matando gente, quando estava prendendo, quando estava sendo capaz. É a mesma coisa de mim aqui, eu só presto quando estão precisando de mim. Na hora que deixa de prestar de mim, eu viro um demônio. É verdade. Fariseu, conforme aceita, mas servirá da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Está sendo julgado. Julgar, todo mundo julga. Agora, condenar quem pode. Todo mundo julga. Agora, quem pode condenar? Me levante a nome de uma pessoa na terra que pode condenar alguém. Não tem, juiz não tem autoridade de condenar alguém, não. Juiz tem que contar, ele pode condenar a sua carne, mas seu espírito não. Só tem um na terra que pode lhe condenar. É Deus, é o Espírito Santo e é Jesus Cristo. O qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus. 12 tribos servindo a quem? A Deus. Fervorosamente, de noite e de dia, almejar, alcançar e no tocante esta esperança, o rei, que eu sou acusado pelos judeus. Quer dizer, ele sabia que Paulo estava pregando a verdade.
mas ele conheceu a mentira. Eles deram muito mais valor à mentira do que à verdade da palavra. Quando ele diz, porque se julgar incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Olha, é uma coisa incrível. Eu estava aqui agora e Deus falando. Vocês sabem qual é os mortos que Deus está ressuscitando? Sabe? Ninguém sabe. Eu sei. Os mortos que Deus está ressuscitando, meus irmãos, significado simples um: aquele que está morto na droga, aquele que está morto na cachaça, aquele que está morto na prostituição, na mentira, no roubo, na inveja. Aqueles que estão na cadeia devendo, aqueles caras ali, aqueles irmãos ali estão mortos. E Deus tem que entrar para ressuscitar eles, voltar eles. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Por que ele tinha o nome o Nazareno? Porque perguntaram o que é que sai de presta lá em Nazaré. Nada em Nazaré tinha que prestasse. E assim procede em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principados sacerdotes, encerrarei muitos dos santos nas prisões. Contra este dava o meu voto quando os matava. Ó, repare, viu? Isso aqui era que eu era contra Paulo. E fui. E eu era contra Paulo publicamente. Eu não era contra Paulo escondido, não. Eu falava em público. Eu não gosto desse cara. Esse cara matou muito povo de Deus, perseguia os povos de Deus, o pessoal que seguia a Deus, mas não era. Ele estava recebendo ordem. Olha, quando ele disse, assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização. Olha, ele recebeu autorização dos principados sacerdotes. Ele recebeu autorização de quem? Dos sacerdotes. Quem é os sacerdotes, irmãos? Os padres. Encerrarei muitos dos santos nas prisões, contra este dava o nome do voto quando os matava. Quer dizer, ele matou muito o quê? Muito povo de quem? De Deus. Ele empurrava na prisão, toma, vá para lá. E lá dentro ele fuzilava, ele matava, botava na forca, matava de fome. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-se até a blasfema, e demorcidamente infligido contra eles, mesmo por cidades estranhas, e os perseguia. Quer dizer, ele perseguia por todos os lugares. Se eu fosse na época de Paulo, eu estava morto. Eu não estava pregando mais aqui, não. Eu já tinha matado eu e minha família todinha. Vocês todinho. Quando ele disse, com estes institutos, parti para Damasco, levando a autorização dos principados sacerdotes. Levando a autorização de quem? Dos padres.
dos sacerdotes, dos conhecedores da lei, por ele conminiciado. Ao meio-dia, o rei, indo eu no caminho, foram vir uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas hebraicas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recairás contra os orgulhosos. Quer dizer, vou repetir, viu? Número 14, capítulo 26, versículo 14. Escute o que Deus está falando aqui. Paulo era o quê? Um perseguidor de Deus, de Jesus. Ele vivia o quê? Preso. Ele estava preso. Ele estava numa situação muito séria, como muitos de vocês aqui já passaram, ou talvez ainda viva passando, porque não tentaram se livrar, se renascer. O que é renascer? É aceitar Jesus como o seu Salvador e o Espírito Santo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas hebraicas: Saulo, Saulo. Quem estava falando com ele? Jesus Cristo. Por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os argrírios. Quer dizer, ele ia ser preso, ele ia para ali, para ficar no lugar deles. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer, ele era quem? Que estava falando com Paulo? Jesus Cristo. Mas aí os crentes não dizem que Deus não fala com ninguém, nem se apresenta a ninguém? A mentira, aonde está? Porque ele não conhece a palavra. Mas levantando-se, firmando-te sobre os teus pés, porque por isso te aparece para ti constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me fizeste, como daqueles pelos quais te aparecerei ainda. Quer dizer, Paulo foi um testemunha de Jesus Cristo, de Deus, pelas coisas que Paulo praticou com Deus. Vou repetir, viu? Mas levantar-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te aparece para te constituir ministro. Foi como ele fez comigo. Ele falou comigo 6 horas da noite lá em Garanhuns, 6 e meia. Eu vim te buscar para tu fazer minha obra. E estou até hoje fazendo a obra dele. Nunca deixei. Testemunho tanto das coisas que me fizeste, para ele dar o testemunho como eu dou, como daqueles pelos quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentis, para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas. Aí, o que eu falei nesse instante aqui. Abrir os olhos
se escrever das trevas para a luz da potestade de Satanás para de Deus, a fim de que receba além remissão dos pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu expliquei nesse instante a vocês aqui que você e nós estava tudo morto. Ele ressuscitou. Olhe, presta atenção. Presta atenção. Faz a mesma história daquela mulher hebraica, que quando Jesus chegou no pé do tanque, do poço, a samaritana, disse: mulher, me dá água. Aí foi que ela disse: tu sendo judeus, vem pedir água samaritana? Me dá. Se eu te der a água, olha, se eu te der a água, a minha água do meu poço, tu nunca mais terás sede. Aqui é a resposta. Tu já tivesse 5 maridos e vive com outro que não é teu. Jesus revelou as coisas a ela. É como Jesus revela as coisas aqui na igreja, aqui no ministério. E o povo não quer ouvir quando ele diz: para lhe abrir os olhos. Ele está mandando vocês o quê? Abrir o quê? Os olhos. E os converteres das trevas. Porque a maioria de vocês estão vivendo aonde? Nas trevas. Para a luz. E da potestade de Satanás. Quer dizer, a vida que essa senhorita estava vivendo. Moça? Você estava vivendo com Satanás na sua vida. E acabando sua vida. Para Deus, findes que receba eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Quer dizer, o rei acreditou na visão que? Celestial. Aquele caso que eu disse ontem aqui para vocês, que Deus me mostrou na mesa, que a senhora é testemunho, o compadre é testemunho. Quantos estão acreditando? Talvez ninguém. Porque não tem a visão celestial. Estão na treva. Quando ele disse, quando ele disse, sou chamado muitos, mas poucos são escolhidos. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial, mas anunciou primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Está na hora de vocês, nós tudo se arrepender dos nossos pecados, que não são pequenos. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus,
permaneceu até ao dia de hoje, dando testemunho tanto pequenos como grandes, nada dizendo senão o que os profetas de Moisés disseram, havendo acontecido. Isto é, que o Cristo havia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciaram a luz ao povo e aos gentios. Olha, presta atenção. Presta atenção quanto negócio, quem conhece a palavra sabe. Presta atenção. Ó, Jesus teve que morrer. Jesus teve que ser batizado primeiramente. Ah, mas Jesus batizado, aí muitos idiotas não sabem porque foi o batismo de Jesus. Sabe não? O batismo de Jesus simplesmente foi por uma coisa, uma palavra que tem na Bíblia que diz: todo aquele que nasceu da carne é pecaminoso. Todos. Não teve exceção. Só o único que não foi batizado foi João Batista. Porque ele passou 30 anos no deserto sem conhecer mulher, jejuando e orando, dizendo estas coisas em sua defesa. Cristo o interrompeu em alta voz. Está louco, Paulo? Está louco quem? Paulo. As muitas letras faz delirar. Quer dizer, ele ali explicando, como eu estou explicando a vocês aqui, explicando, vocês podem chegar ali e dizer: ele está doido. Pode. Nunca viu isso? Vocês já ouviram isso? Nunca. Quando ele diz assim: Paulo, porém, respondeu: não estou louco, excelentíssimo. Fato, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Quer dizer, eu estou falando para vocês aqui a verdade, segundo o Evangelho de Cristo. Eu não estou pregando aí como pastores estão pregando aí palavras que saem do coração dele, não. Eu estou pregando a palavra aqui que sai da boca de Jesus, que é o Evangelho e de Deus. Porque tudo isto é do conhecimento do Rei, a quem me dirigiu com franqueza, pois estou persuadido de que nenhum destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se possa em algum lugar escondido. Quer dizer, ele está falando aqui que nada de Jesus pode ser oculto. Tem que ser livremente pregado. Não pode ser escondido. Onde ele diz: acreditais o rei Agripã nos profetas, bem sei que acreditais. Então Agripã se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuadis e me faz cristão. Quer dizer, o rei passou a ser o quê? Cristão, pela palavra que Paulo jogou. Paulo respondeu assim: Deus permita-se que por pouco ou por muito, não apenas tu, rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, estas cadeias.
E essa altura levantou-se o rei e também os governadores de Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripim se dirigiu-se à festa e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Quer dizer, ele apelou para César. Por que ele apelou para César? Que César era o quê? O rei, o chefe, o imperador, o que mandava, o rei. Se ele tivesse ficado caladinho, ele não tinha ido para César. Ele tinha ficado ali ele tinha sido liberto. Mas como eles tinham o respeito um ao outro, aí mandou para César sem culpa nenhuma. A prova tão grande que Paulo morreu preso. Prepararam uma casa e botaram Paulo com seus guardas. Porque Deus, ele é assim. Ele quer que vocês que estejam me ouvindo do outro lado, não seja crente não, porque Satanás é crente. Ele é tão crente, mas não obedece a palavra. Não obedece a lei de Jesus Cristo, e a de Deus e a do Espírito Santo. Eles querem que você se converta, que dê tempo de se salvar, aceitando Jesus como seu Salvador, botando na sua vida o Espírito Santo, botando na sua vida Deus como todo rei do mundo, abrindo seu coração. A Bíblia diz: salva tu e tua família, quanto é cedo, busca te salvar. Oh, glória, aleluia. Buscar o Deus vivo na tua vida. Sai dessas grilhadas que está nos teus braços, essa prisão. Liberta desse álcool, liberta dessa droga, liberta dessa prostituição, liberta dessa pobreza, porque nós não podemos ser pobres, que nós somos filhos do rico, todo-poderoso. Abra esta mente, que Deus faça a obra na vida de vocês, que o apóstolo Fernando está orando por vocês. Mande mensagem, que eu sei que tem mais de 400 pessoas me ouvindo só aqui no canal. É muita gente, graças a Deus. Eu estou tão feliz do mundo que está entrando no canal de vocês, na vida de vocês, e pregando o Evangelho de Jesus correto, sem mentira, sem hipocrisia. É a palavra que manda a gente pregar. É duro, ela é pesada. Vê Paulo preso nas grilhas de Satanás, fazendo o que o rei mandava. Os sacerdotes mandavam para perseguir o povo de Jesus. Como é que esses homens hoje têm moral de dizer e pregar Jesus? Eles são tão miseráveis que ainda hoje tem Jesus na cruz pregado nas igrejas. Ele não acredita na ressurreição de Jesus. É essa a palavra que eu tenho de dizer a vocês. Que Jesus abençoe. Amém. E mande para mais gente. Se cuide, minha gente. Se liberte. Aceite Jesus na sua vida como seu Salvador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
por nós cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Bom dia, boa noite para a irmã Maria, que se acidentou na moto, caiu, e várias pessoas que estão aí se acidentando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eita, Jesus.